Pensa no desafio de um auditor fiscal. De um lado, uma montanha de dados fiscais, milhões, talvez bilhões de transações. Do outro, a necessidade de encontrar uma agulha nesse palheiro, de identificar padrões e inconsistências. Mas como fazer isso sem parar o sistema que registra tudo em tempo real? É aí que entra uma tecnologia fundamental, a verdadeira arma secreta da fiscalização. Bom, o nosso roteiro para entender isso é bem direto. A gente vai começar entendendo o problema central do auditor. Vamos ver como a tecnologia resolve isso, separando os dados em dois mundos, e vamos seguir passo a passo até o momento em que um monte de dados vira uma decisão estratégica. Então, vamos lá. O ponto de partida é um dilema bem grande. Imagina que alguém precisa analisar o histórico de anos de uma empresa. O problema é que esses dados estão no mesmo lugar onde novas vendas e notas fiscais estão sendo registradas a cada segundo. Tentar fazer uma análise pesada ali é como tentar trocar o pneu com um carro em movimento. E essa é a pergunta de $1 milhão, né? Parece a coisa mais lógica a se fazer. Os dados estão ali porque não posso só ir lá e consultar. Mas na prática, essa abordagem é uma péssima ideia. É arriscada e, na verdade, quase nunca funciona. Vamos entender por quê. O ponto é o seguinte, um sistema de produção, o que a gente chama de ao vivo, foi construído para ser rápido em operações curtas e simples. Pensa num caixa de supermercado registrando um produto de cada vez. É para isso que ele serve. Agora, se alguém chega e pede para esse mesmo sistema parar tudo e gerar um relatório gigante de meses de vendas, o sistema engasga. Ele pode travar tabelas, deixar todo mundo esperando e, no pior caso, até parar a operação inteira. E a solução para esse impasse é genial na sua simplicidade. Em vez de ter um sistema que tenta fazer tudo mal, a gente cria dois mundos separados. Um mundo para cuidar do dia a dia e outro totalmente diferente só para analisar o que já aconteceu. Pensa comigo. O sistema OLTP, o transacional, é o caixa do banco. Ele é ótimo para fazer um depósito rápido, um saque, operações do dia a dia. Já o sistema OLAP, o analítico, é a biblioteca de pesquisa do banco. Lá, ninguém está fazendo transações. As pessoas estão sentadas, com calma, analisando livros contáveis de anos para encontrar tendências. São dois propósitos completamente diferentes. E essa nossa biblioteca de pesquisa tem um nome técnico. É o Data Warehouse, ou DW. Ele é um ambiente construído do zero, pensado só para análise. A gente pega os dados históricos de vários sistemas, integra tudo num lugar só e deixa ele pronto para as perguntas complexas do auditor, sem atrapalhar a operação diária. Ok, mas como a informação sai do sistema do dia a dia e vai parar nessa biblioteca analítica? A mágica acontece através de um processo super importante chamado ETL. ETL é a ponte que liga esses dois mundos. Primeiro, na extração, o processo vai lá nos sistemas operacionais e puxa os dados brutos. Depois, vem a etapa crucial, a transformação. Aqui, os dados são limpos, corrigidos, padronizados, é uma verdadeira faxina. E, finalmente, na carga, esses dados já limpinhos e organizados são carregados no Data Warehouse, prontos para análise. E uma vez que os dados estão lá dentro do Data Warehouse, a organização deles é o que realmente faz a diferença. Não é só um monte de dados jogados. Eles são estruturados de um jeito muito específico, pensado para responder perguntas. A ideia toda por trás dessa estrutura é fazer com que as diferentes informações conversem entre si. É conectar as peças do quebra-cabeça para que o auditor possa enxergar o cenário completo e tirar conclusões que antes eram impossíveis. Essa organização se baseia em dois tipos de tabela. A gente tem a tabela fato, que é onde ficam os números, os valores que queremos medir, como, por exemplo, o valor da multa, e em volta dela temos as tabelas de dimensão, que dão um contexto. Quem foi multado? Quando? Onde? É a combinação do o que, o fato, com o quem, quando e onde, as dimensões, que gera a análise. E o jeito como a gente conecta essa tabela de fatos com as tabelas de dimensão tem um nome. É o esquema, ou esquema. E existem basicamente dois modelos principais que todo mundo precisa conhecer. Os dois mais famosos são o Star Schema e o Snowflake. O Star, ou estrela, é bem intuitivo. Ele tem uma tabela de fatos no centro e as dimensões ligadas diretamente a ela, parecendo uma estrela mesmo. É simples e muito rápido para as consultas. Já o Snowflake, o floco de neve, é um pouco mais elaborado. Ele quebra as dimensões em outras tabelas para economizar espaço e ser mais organizado. A troca é essa. O Snowflake é mais organizado, mas as consultas podem ficar um pouquinho mais complexas. Muito bem. Então, os dados foram extraídos, passaram por uma faxina, foram carregados e organizados de um jeito inteligente. E agora?
Agora vem a parte boa, fazer toda essa estrutura trabalhar para a gente e finalmente conseguir as respostas que o auditor precisa. Olha só uma pergunta de negócio bem típica. Tentar responder isso no sistema ao vivo seria um pesadelo. Mas aqui, no nosso Data Warehouse, com a estrutura de fatos e dimensões que a gente criou, a resposta está muito mais fácil de conseguir. E assim que a estrutura se reflete numa consulta, a gente pede para somar, sum, o valor multa, que está lá na nossa tabela de fatos, e agrupar, group by, por empresa, que é a nossa dimensão. É a união perfeita entre o número e o contexto para gerar um relatório claro e objetivo. E não para por aí. Para deixar tudo ainda mais rápido, esses sistemas usam formatos de arquivo especiais que são otimizados para leitura. Um deles, chamado ORC, consegue comprimir os dados em até 75%. Na prática, uma consulta que teria que ler, digamos, 100 gigabytes de dados, agora lê só 25. O ganho de velocidade é brutal. E no fim do dia, o resultado é esse. O auditor tem em mãos um relatório preciso, que pode apontar para uma fraude ou para a recuperação de impostos, e o mais importante, tudo isso foi feito sem atrapalhar em nada o dia a dia da empresa. É a inteligência trabalhando nos bastidores da forma certa. E isso, claro, nos leva a uma reflexão. O que a gente viu aqui é só o começo. Com a quantidade de dados crescendo sem parar, a capacidade de analisar tudo isso de forma inteligente vai transformar não só a fiscalização, mas todos os serviços públicos. O potencial para otimizar recursos, aumentar a transparência e criar políticas mais justas é gigantesco. A questão agora não é mais se isso vai acontecer, mas sim como e quando.